Pessoal, a verdade é que o governo Lula já está entrando no modo desespero. Presta atenção, uma matéria da Carta Capital, um jornal de extrema esquerda, já declara que o governo Lula está rachado, está cheio de tensões. A Andréia Sadi, da Globo News, falou: o Lula construiu toda a sua casa sobre areia, qualquer vento derruba. Isso leva a gente a acreditar que se a oposição pressionasse por um impeachment nesse momento, ela conseguiria. Mas essa não é a estratégia e houve até um recuo. O porquê disso? Eu vou explicar para vocês como o governo Lula está rachado. Outro ponto que a gente precisa falar também aqui nesse editorial é que a Folha de São Paulo viu o tamanho do monstro, o Frankenstein, que foi criado. A coluna da Lígia Maria, da Folha de São Paulo, fez uma matéria onde ela sinceramente detonou o ministro Alexandre de Moraes a um nível tão escancarado que chamou o ministro de fraco nas argumentações, sem noção. Sabe, foi uma coisa bem assustadora vindo da Folha de São Paulo. Numa entrevista que o Alexandre de Moraes deu para uma revista The New York, que ainda está dando repercussão até agora. Ou seja, o que impressionou foi que a Folha de São Paulo expôs o ministro Alexandre de Moraes de certa forma que você vai ficar assustado. E não para por aí. Ainda está dando repercussão o caso do Jason Miller. Lembra do Jason Miller, que falou que o Alexandre de Moraes é a maior ameaça ao Ocidente? Pois é. Ele, antes um cidadão comum, que chegou no Brasil aqui e foi parado pela Polícia Federal, inclusive deu uma declaração polêmica. Pois é. Agora o Jason Miller, ele parece que subiu o tom. E essa fala do Jason Miller está dando repercussão, inclusive aqui nos jornais brasileiros. A gente vai trazer uma matéria do CNN para discutir com vocês aqui no editorial. Outra questão, a revista Veja, tá? Então eu sempre cito a fonte para vocês. A revista Veja fala da possibilidade de retaliação de Donald Trump ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, uma matéria do Robson Bonin, e fala que se o Donald Trump teve coragem até de peitar o Xi Jinping da China, será mesmo que ele não vai ter coragem de peitar o Alexandre de Moraes? E aí, por fim, mas não menos importante, o maior vilão de todos que existe no Brasil. Na sua visão, na sua cabeça, qual é o principal vilão do Brasil? Eu vou revelar para vocês. Pois é, o principal vilão do Brasil já colocou um queridinho do Brasil atrás das grades. E isso foi revelado por uma matéria também da Folha de São Paulo. Eu vou mostrar para você do que se trata, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda bastante, tá? Vamos alcançar nossa meta de 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Eu sei que você tá junto com a gente nessa batalha, nessa meta aí. Então, muito obrigado pela confiança. Confere se você tá inscrito. Se não tiver inscrito também, pega aí algum amigo seu, algum parente, compartilha o vídeo para ele e fala: olha, aqui você vai ver como que funciona o Brasil de verdade, a política brasileira, o jeito que ela funciona. Então, acompanha esse meu amigo aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E vamos lá, né, pessoal? Para você que ainda não conhece a nossa biblioteca digital, tá aqui disponível para você. Olha só, vários livros bons e eu recomendo demais para você Espiritualidade e Prosperidade. Você não prospera se não tiver com o seu espiritual alinhado, tá? Então, esse livro faz muita diferença. Clica aí, faz o download do livro, que eu tenho certeza que você vai gostar deste nosso e-book, tá bom? Vamos começar? Bora de matéria? É o seguinte, peraí, eu esqueci de desejar a você uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família nesse nosso segundo editorial da hora do almoço, tá bom? Agora eu desejo. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, o governo Lula está rachado. As tensões estão acontecendo até dentro do próprio PT, quem dirá da base. No último editorial, eu trouxe uma matéria para vocês onde eu mostrei que 56% dos deputados que assinaram o PL da anistia contra o Lula e o STF
são da base do governo Lula, ou seja, tem ministérios, é o pessoal que participou da grande, vamos lá, fanfarronice que elegeu o Lula, né? Ou seja, é o pessoal que estava junto com o Lula, União Brasil, são esses partidos aí. Agora, essa matéria da Carta Capital, que é um jornal de extrema esquerda, ele escreveu o seguinte: com Gleisi Hoffmann e Messias à frente, negociação sobre penas do 8 de janeiro expõe as tensões no governo. Nas últimas semanas, a proposta de um pacto entre os três poderes para aliviar as penas dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro ganhou força, levada ao governo pelo STF e ao STF pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A verdade é que o Hugo Mota está sentindo a pressão. Ele está tentando dar um migué na sociedade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plebiscito. No plebiscito, o povo vai escolher se deve dar a anistia ou não. Só que um plebiscito vai sair daqui 1 ano e meio. E até lá esse povo vai ficar preso? Vai ficar nas garras, né, da injustiça? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Então, tá tendo muita pressão em cima do Hugo Mota, que sabe que se ele pautar a anistia, ele vai arrumar um problemão. O negócio é que até a Gleisi Hoffmann falou, olha, a anistia é justa, tá? Discutir a anistia. O STF mandou um recado pro governo Lula falando que não gostou nada das falas da Gleisi Hoffmann para ela se retratar. E ela se retratou. Isso é esquisito, não é? É bem estranho. Não parasse por aí, o STF mandou um recado pro Lula, dizendo o seguinte: ô Lula, corre atrás, dá um jeito e manda esses deputados tirarem a assinatura deles do PL da anistia. O Lula tentou, mas não deu conta, mostrando o quanto o governo Lula é pequeno em comparação ao Congresso Nacional. Ou seja, nem o STF conseguiu pressionar para que os deputados não assinassem o PL da anistia. Para você ver como que a situação está tensa no governo Lula. O Mário Sabino, lá do jornal Metrópolis, ele fez uma matéria dizendo o seguinte: peraí, é impressão minha ou agora o STF está ameaçando até o Lula? Vocês entenderam a força que o STF tá? A Andréia Sadi, no Globo News, ela fez uma publicação. A matéria diz o seguinte: projeto de anistia escancara o fato de que o governo não tem força no Congresso Nacional. Escute-me. Na semana passada, o governo estava às voltas com a PEC da segurança pública. A gente viu o ministro Lewandowski, que sentou com os líderes e tal. O problema é que o Congresso se impõe, que é legítimo. Mas é o Congresso a Câmara. Ou é o bolsonarismo? A turma, né? A maioria. É o Congresso. A gente tem esse ponto. O governo, acho que a gente pode chegar num meio termo aqui, que é o que eu falo sempre. O governo, o que essa pauta mostra? Sabe aquela coisa de o que aprendemos hoje, classe, o que aprendemos hoje? Como eu sempre digo, o governo não tem base. Esse projeto de anistia está escancarando o fato de que o governo não tem força no Congresso Nacional. Pronto, é só isso que você precisava escutar. O bolsonarismo dentro do Congresso ainda é mais forte do que o governo. Ah, Sandro, peraí, você está sendo um otário aqui. Por quê? Porque se o Congresso, se o bolsonarismo é mais forte dentro do Congresso do que o lulopetismo, então já tinha impeachment do ministro do STF, já tinha resolvido os problemas. Você está conversando besteira? Você pensou isso, não pensou? Tem uma coisa que é mais forte do que o bolsonarismo para o Congresso: emendas, dinheiro. E aí os caras escolheram Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E aí o jogo fica feio, né? Então, entenda a escala. O bolsonarismo é maior do que o petismo, mas o dinheiro manda no Brasil inteiro, principalmente quando o assunto é Congresso Nacional. Mas o que a gente precisa entender, né? O que a gente precisa analisar aqui? Isso aqui traz à baila uma discussão antiga, tá? E aí? Tá tudo pronto para o impeachment do Lula. Já tem base maior dentro do Congresso Nacional. O Lula tá fraco, né? O Lula tá com a sua popularidade lá no chão. O vídeo do Nicolas viralizou e todo mundo só esperava o Nicolas chamar para o impeachment do Lula. E por que isso não aconteceu? Porque a própria base, a própria oposição, o próprio bolsonarismo, entendeu que é melhor o Lula cair nas urnas do que pelo impeachment. Porque se cobrar, se pressionar para tentar um impeachment do Lula, o Lula vai sair como vítima
e aí depois ele pode regressar. Agora, se ele fizer um péssimo mandato e cair nas urnas, no final das contas, né, o PT não volta mais. É arriscado demais, até porque a gente sabe como que o jogo é desbalanceado, mas é muito arriscado. Vamos lá, pessoal, bora pra cima que tem mais matéria. Olha só, é a Folha, tá? A Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo fez uma matéria da Lígia Maria, tá? Eu não conheço, mas eu quero dar parabéns pra Lígia Maria pela coragem, porque a Folha de São Paulo está tomando coragem agora. O ministro, deixa eu só te contextualizar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista a uma revista das mais importantes dos Estados Unidos, chamada The New Yorker. E lá foi um show de horrores, com direito a fotos, né, que o pessoal comparou o ministro até ao Voldemort, né? E lá ele falou o seguinte: olha, eu sou o maior... não com essas palavras, mas sou o maior inimigo das redes sociais, porque as redes sociais são nazistas. Se os nazis tivessem hoje, eles usariam a rede social para dominar tudo. Isso deu repercussão até hoje, né? E aí ele falou que se o Goebbels, né, o Goebbels, tivesse... Goebbels, para quem não sabe, era o ministro das comunicações do Hitler, tá? Se o Goebbels tivesse as redes sociais e se tivesse a possibilidade dele usar o X, ele tinha dominado tudo. A Lígia Maria, numa matéria impecável, ela escreveu o seguinte: ó, a comparação da rede social com o nazismo feito por Alexandre de Moraes é falácia sensacionalista. Goebbels teria censurado o X, ministro. E eu falei isso, caramba. Ou seja, quem foi que censurou o X? Quem mais que se assemelha ao ministro das comunicações do Bigodinho? É o que a Lígia Maria falou aqui, tá? Olha só isso. No vídeo gravado em 2016, um homem vestido com uma farda preta usa um terçado para cortar pés de maconha numa plantação no Paraguai. O ceifador é Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, que na época era ministro da Justiça. A filmagem mostrava sua política à guerra às drogas, que, segundo o áudio da peça, envolvia parceria transnacional de erradicação da maconha. Lembra de um vídeo? Você deve ter visto, eu não vou nem procurar ele aqui, um vídeo onde ele passa com um terçado cortando assim, um vídeo que viralizou, sabe, totalmente sensacionalista. Aqui ela fala: esse é o modo espetaculoso do ministro Alexandre de Moraes. Ó, este é o modo, eu preciso ler, este é o modo espetaculoso e radical de atuação que também é visto no modo como Moraes trata a questão das redes sociais. Sobra incitação assoada ao poder de polícia e falta compreensão sobre tecnologia e meios de comunicação. Ai, que pancada! Nossa, né? E aí ela fala que é um modo espetaculoso, né? Em entrevista para a revista americana The New Yorker, a publicação no dia 7, o magistrado disse que se Goebbels tivesse vivo e com acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo. Olha o que ela escreve. A pobreza da argumentação já começa com a falácia retórica de redução a Hitler. Para piorar, a afirmação não faz o menor sentido. Por quê? Porque na época o Goebbels, e eu mesmo fiz uma matéria falando sobre isso para vocês, o Goebbels censurava livros, a rede social da época era os livros, censurava livro, matava editores, tirava eles de circulação, quebrava editoras, né? É o equivalente a censurar perfil de rede social hoje em dia. Então, essa matéria aqui da Folha de São Paulo sinceramente, ainda me deu esperança de que a mídia brasileira ainda tem um pinguinho de respiro. Tá? Ainda tem um pinguinho de respiro. Não conheço, mas a Lígia Maria acabou de ganhar meus parabéns agora, tá bom? Vamos lá, não para por aí. Agora vamos pegar uma matéria da revista Veja, ou dos bons mineiros aqui, a revista Olha, tá? É a mesma coisa que Veja, tá bom? Olha, presta atenção. O sonho de bolsonaristas com uma retaliação de Trump a Alexandre de Moraes. Para aliados do Bolsonaro, se o líder dos Estados Unidos teve coragem de deflagrar uma guerra comercial contra Xi Jinping, não terá pudor de retaliar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí fala que é um sonho, né, bolsonarista, de que
a chance é muito pequena do Donald Trump querer retalhar o ministro Alexandre de Moraes, que ele não vai tomar uma medida neste sentido, tá? Alto lá, meu pequeno gafanhoto, que o negócio não funciona assim. Não é bem assim que o negócio funciona, não. E você precisa entender. Primeira coisa, se o Donald Trump tivesse tão... tô nem aí pro ministro Alexandre de Moraes mesmo, você acha que ele pegaria a Trump Media e colocaria a Trump Media processar o CPF para CPF Alexandre de Moraes? O que é um escárnio ainda, porque é a AGU, a Advocacia Geral da União, que está defendendo o CPF Alexandre de Moraes. Ele não está defendendo a instituição STF, ele está defendendo a instituição Alexandre de Moraes, que já tem uma irregularidade aí. Mas se ele não tivesse interessado mesmo, você acha que ele estava assim, né, processando o cara? E vamos lá, até agora o Donald Trump não proferiu uma palavra sobre o Alexandre de Moraes. Mas vem cá, você acha mesmo que o Donald Trump não sabe quem é Alexandre de Moraes depois de estar processando o cara? Não sabe. Mesmo tendo o Elon Musk como um dos seus principais conselheiros, o agente ali direto do Dodge ali, você acha que ele não sabe? Né? Cobrando, falando, ô Trump, peraí, o X ali tá perdendo grana pra caramba, a Starlink foi violada. Trump, calma. Mas não é só o Elon Musk que é conselheiro do Donald Trump, não. Peraí, teve um outro cara, e aqui é uma matéria da BBC News, olha só, isso aqui é impactante, né? Essa matéria aqui é de setembro de 2021. Ex-assessor de Trump, Jason Miller, compara a PF aos nazistas. Ó, o jogo virando aqui, né? Aos nazistas após ser parado no aeroporto, né? O que acontece? Em 2021, o Jason Miller, ex-porta-voz do Donald Trump, ele era o porta-voz do Donald Trump, esteve aqui no Brasil. E quando ele chegou aqui, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele foi barrado, igual aconteceu com o Sérgio Tavares, né? E ele falou que foi uma atitude nazi, né? Uma atitude absurda, uma atitude totalmente desmedida. Aí a grande questão que a gente coloca aqui é, será que esses caras, hoje ele é o conselheiro principal do Donald Trump, será que esses caras já esqueceram isso? Será que realmente eles não querem pegar? Será que a Maria Elvira Salazar, que é deputada, uma grande conselheira do Trump, não está de olho em tudo isso também? E aí está ganhando repercussão que até a imprensa, a CNN, já vem tratando disso, olha só. O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em uma publicação nas redes sociais. Ele escreveu, vamos ver, abre aspas, Moraes é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental e ele acha isso engraçado, fecha aspas. Miller também citou uma fala de Moraes durante entrevista à revista norte-americana The New Yorker, em que ele disse, abre aspas, as pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo, fecha aspas. Em 2021, Miller prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura a organização e o financiamento das manifestações do dia 7 de setembro. O braço direito de Donald Trump veio ao Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora e esteve com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A CNN procurou Alexandre de Moraes, mas ainda não teve uma resposta. Você tem noção de que era um inquérito que investigava as ações, o evento do 7 de setembro, né? O inquérito das fake news começou ali das milícias digitais, que era um aliado internacional do presidente da República que foi monitorado pela Suprema Corte, isso em 2021. Agora vem cá entre nós. Você acha mesmo, né? Você acha mesmo que essa turma não tá nem aí com o Alexandre de Moraes? Pois é, eu não acho não, acho que tá sim. Vamos lá, pessoal. Quem é o maior vilão do Brasil hoje? Mas eu não estou falando em termos políticos, eu estou falando que atinge a população brasileira e que detona as pessoas, principalmente as mais vulneráveis e mais pobres. Quem é o maior vilão do Brasil? Ou melhor, a vilã. Pois é, talvez você pensou Alexandre de Moraes, talvez você pensou Lula, talvez você é petista e pensou no Bolsonaro, talvez você pensou no Nicolas Ferreira, ou talvez você olhou para minha cara e falou, é você, sei lá.
que passa na sua cabeça, mas deixa eu te contar uma coisa. A maior vilã do Brasil chama-se inflação. E ela colocou um queridinho dos brasileiros atrás das grades. Isso por causa de incompetência do governo Lula. E eu tô falando do café. Olha só essa matéria. Café já fica atrás das grades em supermercados de São Paulo. Café, bacalhau, picanha, creme de avelã e azeite passam a ser protegidos com grades, lacres e etiquetas antifurtos em supermercados de São Paulo. O café foi o produto que teve maior alta no acumulado de 12 meses no último levantamento do IBGE. A reportagem da Folha visitou 22 supermercados na zona sul, oeste e central da capital paulista nos dias 11 e 14. Ou seja, esta cena aqui te dá a sensação de que você já está começando a ficar na Venezuela ou não? Essa cena não é do Brasil que você conhecia há 2 anos e meio atrás. Essa cena é de uma venezuelização do Brasil pesada, onde o café... Cara, o povo tá roubando comida na gestão maravilhosa do amor. O povo tá na fila do osso, tá roubando comida e a comida tem que ficar atrás das grades. O povo tá pondo grade para ninguém pegar o café e enfiar dentro da blusa e tirar. Circulou nas redes, viralizou aí uma matéria de um cara que enfiou um pacote de picanha dentro da calça e a hora que a polícia chegou ele fingiu desmaio. Tá viralizando, você deve ter assistido. Se não assistiu, eu vou procurar para colocar no próximo editorial para vocês. Nós estamos caminhando, né, nessa direção de venezuelização do Brasil, sabe, estamos indo pro lado errado. Agora se você me fala, não, Sandro, isso aqui tá normal. Ó, a criminalidade aumentando como se não houvesse amanhã. O poder de compra do brasileiro diminuindo. As liberdades individuais acabou. Se você não acha que a gente está indo para o lado da Venezuela, aí, não sei o que você tem a dizer. O Flávio Bolsonaro postou uma foto, um videozinho. De novo, ela já estava ficando aqui, né? Parte integrante do nosso canal, porque ultimamente até a Globo não está conseguindo mais segurar o Bet, né? A Sadi. O Brasil foi tirado do caminho da prosperidade pela esquerda. Agora estamos a caminho da pobreza, no caminho que não dá um futuro para nenhum brasileiro. Volta Bolsonaro. É o que escreveu o Flávio Bolsonaro nessa postagem aqui. E para onde o Lula vai levar o Brasil? Escuta só. O Datafolha sobre inflação dos alimentos, tá? Queria mostrar para vocês aqui na tela. O Datafolha, segundo a pesquisa, 8 em cada 10 brasileiros mudaram algum hábito para lidar com essa alta de preços. Vai rodar para vocês aí na tela, começando com esse das pessoas respondendo se estão indo menos a restaurante. 61% disseram que sim. 58% estão comprando menos comida, 50% trocaram a marca do café por uma marca mais barata, enquanto 49% estão consumindo menos café e 21% não mudaram os hábitos de consumo. E aí, para tentar economizar, muitos brasileiros têm adotado outras medidas além desse corte na alimentação, de acordo com a pesquisa Datafolha. Vamos olhar os números aqui, ó, começando com esse que mostra que metade diminuiu o consumo de água, luz e gás. Água, luz e gás. Daqui a pouco começam os apagões, os cortes. Agora só me responde uma coisinha. A gente está em pandemia? Não, né? Estourou uma guerra não existente que ninguém esperava, que pegou o mundo de surpresa, como a guerra da Ucrânia e a Rússia. Uma coisa assim, realmente de surpresa durante o governo Lula até agora? Não, né? Então, o que está acontecendo que a situação agora está pior do que a pandemia? É a pandemia da incompetência. Essa é a pandemia que é tensa. Vamos lá, última matéria que eu quero tratar com vocês, para o vídeo não ficar longo demais, né? Bora lá, matéria da Gazeta do Povo, tá? Nosso parceiro aí. Olha só, a oposição denuncia fatos manipulados na campanha publicitária do governo Lula. Escute-me, só para você entender. Os parlamentares da oposição, eles descobriram que o Lula fez
uma separação dentro do orçamento de 3,5 bilhões, enquanto você, otário, tá vendo o café enjaulado, né? Igual os presos do 8 de janeiro, tá preso lá. O café é preso, sendo que ele é a vítima, o verdadeiro vilão não é ele. Foi quem mandou ele lá pra dentro, que foi a inflação. Você achou que eu tava falando de outra coisa, né? O Lula tá gastando 3,5 bilhões para te convencer que tá tudo bem, que tá tudo certo, que é normal o café ficar lá dentro preso, os presos do 8 de janeiro ficar lá dentro preso, que os vilões não são aqueles que mandaram ele para dentro, né? Como a insegurança, como a inflação, não. Então, o que eles fizeram? Olha, eles falaram, olha, a propaganda que o Lula tá fazendo, ela viola princípios da pessoalidade, ela viola princípios da moralidade, né? A Secom está separando esse dinheiro para fazer uma campanha disfarçada. Vai gastar 3,6 bilhões daqui para frente, começando uma campanha antecipada e disfarçada, que é um verdadeiro fundo eleitoral para o governo lulopetista. Este é o Brasil que nós temos. Infelizmente, tá? Infelizmente, esse é o Brasil que nós temos, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Não esquece de compartilhar, tá? Sempre, sempre. Se você puder, né? Se você puder, compartilha para mais pessoas. Desejo uma mesa farta para você, para toda a sua família. E muito obrigado pela confiança e a credibilidade aqui no nosso canal.